Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Último Tempo. Estamos na nossa lição número 9 e que tem o título A Fonte da Vida. E temos como nosso verso áureo o livro de São João, capítulo número 14, versículo 6. Diz o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Haverá muitos outros detalhes ao longo do estudo desta lição desta semana. Queria convidar o irmão José Mugadui a nos conduzir uma oração para que nós possamos começar o estudo da nossa lição. Vamos orar. Nosso Pai, queremos te agradecer nesta hora pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprender a sua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar ao longo do estudo até ao fim. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui com a lição A Fonte da Vida e temos esse verso áureo que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu gostaria de saber como que nós podemos relacionar o nosso tema, o nosso verso áureo e a própria imagem que aparece aqui na gravura. Na verdade, o tema é muito interessante. A fonte da vida. Aqui são as palavras de Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É verdade mesmo que Jesus é o caminho. Para podermos chegar ao Pai, temos que não ter outro caminho a não ser que Jesus. A morte de Jesus é que nos leva para que possamos ter a verdade que se encontra no lugar santo, que é a própria palavra. Lendo a palavra nos leva ao lugar santíssimo, onde tem a vida, os 10 mandamentos, ou seja, a glorificação. Então, sem esses 3 passos, não temos como alcançar a vida. Muito bem. Aqui nós estamos a ver que, pela forma que o irmão José expôs, aparentemente aqui nós temos uma sequência. Mas qual é essa sequência? A sequência é de, primeiramente, é o pátio, que é o caminho, onde Deus ali o caminho. E no lugar santo ali, é o lugar que segue após o pátio. Então, o terceiro lugar, ou neste caso, o compartimento, é neste caso o lugar santíssimo. Ok, nós estamos a falar que exatamente o caminho está muito ligado com o lugar pátio. E depois a verdade é um lugar santo e a vida é o próprio lugar santíssimo. É muito interessante isso. E é esta mesma sequência que nós devemos seguir se nós quisermos ter a salvação. Passarmos pelo caminho, vamos conhecer a verdade e teremos a vida em questão. Então nós também estamos a ver uma coisa. Quando se diz que Jesus é a fonte da vida, o que isso realmente quer dizer? Porque Jesus tem a vida ou ele é a fonte da vida? Ou qual é a diferença entre ter e ser a fonte? Jesus é a vida por si. Ele não tem a vida, mas ele é a vida. Tá certo. É verdade mesmo. Ele é a vida. Se nós, como humanos, queremos ter a vida, devemos nos ligar a Jesus Cristo. Se nós nos distanciarmos com Jesus Cristo, perdemos a vida, porque nós não temos a vida. Quem tem a vida é Jesus Cristo. Por isso, se recorrermos atrás nos Gênesis, quando Deus queria fazer o homem, diz que façamos o homem segundo a nossa imagem, mas quando queria fazer peixe, aves, só falava: haja peixe, haja animais, haja plantas. Mas quando queria fazer o homem, tinha que fazer segundo a imagem dele, dizer que nós não temos vida por nós. A nossa vida está em Jesus, que é a fonte da própria vida. É muito interessante. E nós temos aqui na gravura uma imagem de um homem que está com uma corrente quebrada e aparentemente preso a uma lápide. O que esse cenário todo representa de fato? Muito interessante que uma vez o Jacó, quando fugia de seu irmão Jacó, quando ele ia na casa de seu tio Labão, ele dormiu durante a noite, ele teve um sonho. O sonho foi muito interessante, onde ele sonhou uma escada que saía da terra, que ligava a terra ao céu. Neste caso era o símbolo de Jesus Cristo, onde anjos subiam e desciam. Então Jesus é a ponte que liga o céu e a terra. Então este jovem ou este homem na gravura somente pode obter a salvação, pode subir ao céu através de Jesus Cristo, que é a ponte. Que quebrou a corrente. Muito bem, nós vamos aqui na nossa primeira lição, que é a lição de domingo, que diz: a vida estava nele. Nós somos convidados aqui a ler João 1, verso 4. Vamos ver aqui o que diz 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Muito bem.
Nesta lição ouvimos que Jesus, a vida estava nele. Eu gostaria de entender, a vida estava nele ou a vida está nele até hoje? Como podemos entender essa parte? A vida está nele até hoje. É verdade que Jesus, quando veio aqui na Terra, continha duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Então, a natureza humana era a natureza mortal, por isso Jesus morreu. Mas a natureza divina é a natureza que tinha vida. Por isso Jesus ressuscitou e até agora já passa quase 2000 anos. Jesus já ressuscitado e nunca morreu. Se fosse era um homem simples como a nós, um homem simples não vive mais de 2000 anos. É verdade. Então quer dizer que Jesus ainda contém a vida nele. Tá certo. Então estamos a falar que quando se diz que a vida estava nele, é quando assumimos que naquele momento, naquela instância que está a se falar essas palavras, Jesus estava na sua forma humana. Na sua forma humana ele não tem a vida, mas na sua forma divina ele tem a vida e sempre teve. Ok, eu gostaria de saber o seguinte. Nós temos aqui que a vida estava nele e nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o santuário de Deus. Como que podemos relacionar isso? A vida estava nele, nós temos no santuário a própria questão da mesa da presença, onde temos a vida. Como que podemos entender isso aí? E é muito interessante que após o ataque do santuário que o Satanás fez no céu, sim, Jesus teve que descer do lugar santíssimo para o lugar santo, sendo na sua forma divina. E Deus teve que amar o mundo e entregou seu filho unigênito, que é neste caso Jesus. Então Jesus veio para o acampamento, na sua forma humana ele já não tinha a vida, mas na sua forma divina ele sempre continha a vida. Então neste caso Jesus já não tinha vida fora do santuário, dentro do acampamento, porque ele era um com nós. Sim. Ok, neste caso estamos a falar que o próprio Jesus Cristo sendo um santuário, nós vemos que para a humanidade receber a questão da redenção, precisávamos do sangue do próprio Jesus Cristo. Sim. Nós sabemos de Levítico que sangue é vida. Então é necessário que sangue de Jesus Cristo jorre sobre nós para que nós tenhamos vida. É muito interessante isso aí. Nós aqui temos uma sequência de vários livrinhos que nós temos de ler aqui. Temos, por exemplo, João 1:29. Não sei se temos como ler de uma forma rápida ou podemos simplesmente citar. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Ok, nós estamos a ver aqui que a questão principal é tirar o pecado primeiro. E depois nós vamos para 3, versículo 16, diz 3:16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida dela. Ok, nós estamos a ver que a palavra-chave aqui é crer, exis. E vamos para outro livro que é 6, versículo 40. 6:40, sim. Diz o seguinte, 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, e todo aquele que vê um filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no outro dia. Ok? Depois de crer, com certeza vamos ser ressuscitados. Sim. Essa é a palavra-chave que é a ressuscitação. Depois vamos ler aqui no 10:10 do próprio João. 10:10. Sim. No 10:10 diz o seguinte aqui. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que nós estamos a ouvir um elemento que vai ser o cerne de como vamos entender a lição a partir de agora, que é a questão da abundância. Para dizer que a vida, ela é dada, mas é dada, tem uma forma quantitativa da seita, além da forma qualitativa. Sim. Vida pode ser quantificada, tem como ter dado uma vida em abundância, em uma quantidade grande, vamos dizer assim. E é isso que aqui estamos a ouvir, que vi para que tenham vida, mas tenham em abundância. Vamos entender um pouco mais o que é isso de vida em abundância mais em breve. Depois Jesus, neste caso vamos ver aqui 12:27, vamos ouvir o que tem mais aqui. 12:27, sim. Diz o seguinte no versículo 27. Sim. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Sim, Pai, salva-me desta hora, sim, mas para isso vim a esta hora. Ou seja, aqui Jesus Cristo, ele veio pagar o preço e não tinha como refugiar-se disso, porque nós precisamos do sangue dele, como havíamos já afirmado.
Então nós vemos que esses versículos aqui apresentam uma sequência de como que alguém pode ser salvo. A primeira coisa é que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. A segunda coisa é que nós temos que crer, o que lemos em 3:6. Depois de crer, seremos ressuscitados. Depois de sermos ressuscitados, ganharemos a vida em abundância. Depois de ganharmos a vida em abundância, então o que acontece é que teremos essa vida em abundância permanentemente. Mas eu gostaria de saber, essa vida em abundância, como que é definida essa vida em abundância que nós vamos ter em Jesus Cristo? Essa vida que Ele nos dá. Ok, é muito interessante que o homem por si não é imortal. Sim. Ele é um ser mortal. No Jardim do Éden, Deus criou um ser imortal. Mas ele não tinha a imortalidade nele. Sim. Ele dependia da árvore da vida, o que indicava que o homem não tinha vida. Sim. Então é muito interessante que no livro de Apocalipse diz que há frutos mensalmente. Então isso é uma coisa muito abundante, porque hoje em dia é muito difícil acharmos uma árvore que produza frutos mensalmente. Mas é muito difícil acharmos isto, só para começar já é uma coisa, uma novidade. E além disso, nós vamos ver uma coisa, nós estamos a viver até hoje, a expectativa de vida está lá nos 100, outros vivem 80, há casos que vivem mais de 100 anos. Assim. Isso tudo é graças àquela fruta aqui, da vida que Adão e Eva comeram lá no passado. Sim, não resta dúvida. Por isso a tendência é de diminuir, graças àquela árvore que comeram no passado. Mas há um ponto que eu também quero frisar aqui. O livro Grande Conflito diz que ao ressuscitar a primeira ressurreição, ao ressuscitar os justos, vão ressuscitar com uma vida de juventude. Ok? Ao contrário dos que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Se é madara, vai ressuscitar madara. Então se é coxo, vai ressuscitar a ser coxo. Mas os que vão ressuscitar na primeira ressurreição, vai ressuscitar com uma vida em abundância. Uau. Com a juventude tão incrível em que tudo será renovado. É uma das coisas que está sendo mencionada aqui quando Jesus disse que vou dar a vida, mas é a abundância. E a questão da inteligência. Sim, a inteligência também, força também, a altura também. Seremos magol. Seremos mais altos com um corpo tão formoso, ok? É muito interessante. É muito interessante nós entendermos essa questão da vida e a abundância que Deus vai nos dar. E nós vamos para a lição da segunda-feira que tem como título As Palavras da Vida Eterna. E, as palavras da vida eterna, nós fomos convidados a ler, irmão, se tiver aí pode ler, 6, versículo 61 a 68. 61. Sim. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro está? Sim. O Espírito é o que vivifica, a carne para que nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Muito bem. Sim. Ponto para aí, vamos falar um pouco a respeito disso. As palavras da vida eterna. Nós estamos a ver aqui uma coisa. Quando nós falamos da palavra da vida eterna, essencialmente estamos a falar da palavra de Deus, que é a própria Bíblia. E a Bíblia, nós estamos a ver que ele está no lugar santo do santuário. Amém. Então, se a Bíblia está no lugar santo do santuário, isso significa que, de alguma forma, a origem da salvação, a origem de tudo, a origem da vida, ela parte da palavra de Deus, né? Até porque quando nós vamos lá no João 1, nós ouvimos que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E nós quando vamos no Gênesis, de facto, vamos ver que Deus disse haja luz, por exemplo, e houve luz. Ou seja, desde sempre, desde o início dos tempos, Deus sempre usou a palavra para poder materializar as coisas. E até mesmo usa a palavra para poder salvar as pessoas. Não é isso que basta? É isso. Vamos falar um pouco isso. Na verdade, a palavra tem poder. Vimos mais na lição passada. Sim. As palavras da vida eterna, a própria palavra de Deus tem vida eterna. Sim. Se formos a recuar no livro de Gênesis, vamos ver que Adão e Eva perderam a vida porque não confiaram na palavra. Sim. Confiança na palavra de Deus daria a vida eterna, mas o duvidar fez com que perdesse a vida. Por isso a palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, contém
a vida eterna. Se nós estudarmos a palavra de Deus, confiar, andar segundo a palavra de Deus, adquirimos a vida eterna. Muito bem. Irmãos, Delson tem alguma coisa a dizer? Muito interessante que não está no singular. Tem ali diz as palavras da vida, sei. Muito interessante que no santuário, no lugar santo, havia ali 12 pães. 12 pães, um pão, sei. Mas isso indicava somente a Jesus Cristo. Então isso nos remete aos 12 pães, aos 12 pães que se encontravam dentro do santuário. Que não eram um pão, mas 12. 12 pães, sim. E tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Sim, sim. No santuário nós tínhamos 12 pães e esses pães eram apenas consumidos ou comidos por próprios sacerdotes. Quem era sacerdote não podia comer. Teria isso uma atitude egoísta? Não, seria. Porque o que acontecia, temos ali o episódio de maná. Sim. E o maná nos remete novamente a Jesus, ao corpo de Jesus, ou seja, a palavra de Deus. Sim. O povo lá fora, fora do santuário, do acampamento, tinha o privilégio de comer do maná. Que também a palavra de Deus. Também a palavra hebreu, já não estavam desamparados, não desamparados. Sim, sim. É muito interessante isso que antes que a palavra fosse específica aos sacerdotes, o povo todo recebeu a palavra de Deus através de maná. Porque a maná é a própria palavra de Deus, sim, é forma de pão, nos casos. Tinham que consumir o pão, por isso nós hoje não podemos esperar apenas os sacerdotes, os pastores. Qualquer um deve estudar por si a palavra, a Bíblia. E é interessante a parte que o irmão Desson disse que havia 12 pães, sim, e eu quero acrescentar dizer que estava em duas fileiras, o que significa que são dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Tudo nos mostra Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Uau. É muito interessante. E temos uma coisa que acontece quando essa palavra da vida eterna, porque nós já definimos que vida é alguém. Vida é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Então, as palavras da vida eterna, devemos entender que é a palavra do próprio Jesus Cristo. Quando essa palavra de Jesus Cristo é dita, engraçado que há sempre dois grupos, não? Ah, sim. Por que essa dicotomia? Porque aos que acreditam e aos que rejeitam. Enquanto Satanás existir, sempre haverá esses dois grupos. Desde o princípio, houve esses dois grupos. Caim e Abel, esses dois grupos. Mesmo no episódio de dilúvio, houveram esses dois grupos. Esses dois grupos vai até ao fim, até o grande conflito terminar. Mas por que há outros que rejeitam e há outros que aceitam? Por quê? Porque desde o início foi assim, ok? A partir do céu, houve ali uma rebelião, bem sabemos que a rebelião ainda não acabou, porque o pecado ainda está cá na terra, sempre deverá ser assim. E é muito interessante o ponto que o irmão José havia tocado. O maná, cada pessoa por si devia comer. E é muito interessante que a quantidade que uma pessoa adulta comia era a mesma que uma criança comia. Então a Bíblia não tem nada a ver com que você foi para a escola de teologia, para Andrews, Coam. Isso não interessa. O que interessa é que a Bíblia é a mesma. Esteja tu aqui em Mushu, aqui em Babava, em Moçambique, ou aonde, a Bíblia será a mesma. Muito bom. É muito interessante isso. Nós depois, mais abaixo, nós temos outros livrinhos que precisam também ser lidos e serem colocados na sua devida sequência do que isso simboliza exatamente. Quando nós vamos no João 3, versículo 15 e 16, o tema central aí também é a questão de crer. Sim. E depois, quando nós vamos essencialmente 5, versículo 24, tem uma coisa que é dita aí, eu gostaria que lêssemos, porque esse 3,16 já havíamos lido, 3,54. 5, 24, nesse caso. 5, 24, sim. Diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a palavra principal é ouvir. Ouvir, temos que ouvir. Sim. Depois disso, 6, versículo 40, já tínhamos lido que é a questão da ressurreição. Sim. E depois disso, gostaria também de pedir para ler o 8, versículo 31. Tem uma coisa que é dita aí que é muito interessante. 8:31, sim, diz o seguinte: Jesus dizia, sim, pois aos judeus que criam nele, sim, se vós permanecerdes na minha palavra, sim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ok, ou seja, também temos a palavra-chave que é permanecer, sim. E depois nós temos no 20, ou nesse caso 12, versículo 46, tem uma coisa que é dita aí que é muito interessante. Não? 46, sim. Eu sou a luz que vem ao mundo, sim,
para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Muito bem. Então estamos a ouvir aqui que esses versículos estão logo aqui abaixo. Eles seguem uma determinada sequência. A sequência é, a primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Depois de ouvir a palavra de Deus, temos que crer na palavra de Deus. Depois de crermos na palavra de Deus, vamos ser ressuscitados. E sermos ressuscitados, teremos de permanecer. Esse ressuscitado é um lugar específico, na pia, nesse caso, sanguário. Sim. Depois temos que permanecer na sua palavra. E ao permanecer na sua palavra, também somos obrigados a dar a luz ao mundo, que é a pregação do próprio Evangelho. Vamos ver que é uma sequência que deve ser seguida de uma forma precisa. Não temos como pular passos aqui. Nem que é nisso. Muito bem. Terça-feira temos o tema crer e nascer de novo. Uma sequência bem exata. Crer e nascer de novo. Vamos ler aqui no João 1, verso 12 e 13. 12, 1 e 13. 12 ok? 12 diz assim: Sim. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim. Aos que crê no seu nome. Sim. Verso 13, sim? Sim. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Muito bem. Aqui nós estamos a ver o tema crer e nascer de novo. É uma sequência que tem que ser seguida. Sim. Primeira coisa, devemos crer. Depois nascemos de novo. Depois de nascer de novo, temos de viver uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de partilhar a Bíblia, uma vida de oração. E depois também devemos viver uma vida de obediência à lei. E isso tudo, como estão a ver aí, está a seguir exatamente o próprio santuário celestial. Isso porque nós, irmãos, não temos como entender a Bíblia sem entendermos o santuário. É verdade. E nós estamos a ver aqui que essa questão de crer e nascer de novo, nós vamos nascer de novo somente se nós crermos. Sim. Mas a pergunta é, nós já não somos filhos de Deus, por que precisamos nascer de novo? Desde que nós transgredimos a lei de Deus, passamos a pertencer ao filho do maligno. Nós somos o filho daquele que nós obedecemos. Se obedecemos a Deus, somos filhos de Deus. Sim. Se obedecemos a Satanás, somos filhos de Satanás. Ok, muito interessante isso. Ok, e nós estamos a ver que esses filhos de Deus nascem através de um casamento. De quem aqui? Quem é? Sim, porque para existir um filho é necessário que haja casamento. Mas casamento de quê? Que é muito interessante que Deus por si casou com Israel quando Israel foi tirado da terra do Egito. Bem sabemos que a igreja é a noiva de Deus. Sim. Então se a igreja é a noiva de Deus, a igreja deve ter filhos. Então se ter filhos são os cristãos que estão dentro da igreja de Deus. E os filhos devem se parecer com os pais. E o que acontece quando, por exemplo, nasce um filho, mas que não se parece nada com o pai? É claro que há desconfiança de fidelidades. Alguma coisa aconteceu. Sim. A igreja não pode produzir membros que não se parecem com o próprio Deus. Sim. Muito bem. Por isso Deus é tão justo que quando aparecer alguém que não é tão parecido com o Pai que Deus, vai ter que ser entregue ao próprio dono, que é o Satanás. No céu não irá a pessoa desobediente. Terá que ficar com seu pai Satanás aqui na terra. É muito interessante. E eu gostaria muito de perguntar aos irmãos por que a Bíblia apresenta esses padrões de casamento. O que casamento exatamente indica? Indica Jesus, prefigura a Virgem Luz, pois é bem sabemos que no livro de Gênesis capítulo 2, 4 diz que quando uma pessoa casa, deixará o homem aos seus pais os seus pais e virá-se a sua mulher e irão formar uma só carne. Isso indicava Jesus que deixou os seus pais, que deixou o seu pai e o seu, ele veio para cá na terra e ele veio casar-se com a igreja. Uau! E também porque nos nossos costumes, nós não temos costume de sair em casa dos pais, os homens não saem em casa dos pais, são as mulheres que saem. Então, para dizer que quando lemos Gênesis, temos que entender que alguma coisa muito grande estava nesse caso. Explico, sim. Uau, isso é muito interessante. Não sei se os irmãos têm mais alguma coisa a ter a respeito ainda desse tema aqui, que creem que nem 7-9. Eu posso talvez nas palavras dessa parte, sim, dizer que nós temos que crer que Jesus viveu uma vida justa por nós. Crer que Jesus morreu por nós. Daí, se formos a crer, teremos que nascer de novo, o batismo na pia, para podermos já viver uma vida santa. Não podemos só
crer que Jesus morreu por nós, depois não seguir para frente o caminho, como havia dito que aqui há uma sequência exata. Não podemos só parar no altar sacrifício, temos que prosseguir para frente para podermos já viver uma vida santa num lugar santo e depois para prosseguir até a obediência da lei. Muito bem. Vamos na lição da quarta-feira, que tem como título Rejeitando a fonte da vida. Estamos a chegar nos... Triste, né? Triste, entendes? Muito triste. Rejeitando a palavra da vida. Vamos ler aqui uma sequência de livros. João 1,15. 1,5, desculpa. Esse diz? Sim. Uma leitura que vai para... Deixa eu seguir. Sim. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Qual? Esses 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Muito bem. Engraçado que o mundo, quando entra em pecado, ele estava imerso em trevas espirituais. E o Jesus Cristo, estando no lugar do norte com o Pai, ele desce com o lugar do sul, que estamos a ver, são 7 candelabros, e ele transforma-se em uma luz. É um mundo que estava em escuridão. Mas a luz que deveria responder de bom grado, ou desculpa, as trevas deveriam responder de bom grado à luz, rejeitaram a luz, preferiram permanecer nas trevas. Por que isso? Porque sempre será assim. Haverá sempre 2 grupos. As pessoas que aceitam Jesus e as pessoas que rejeitam Jesus. Nem sempre todos rejeitarão a Jesus. Nem sempre todos aceitarão a Jesus, porque começou no céu. Quando Lúcifer começou com a sua rebelião, houveram aí anjos que aceitaram as mentiras de Lúcifer e houveram ali anjos que não aceitaram a mentira de Lúcifer. E isso é engraçado, quando nós vamos no livro de Números, somos aconselhados a ler aqui Números 13, versículo 23 a 33, ouvimos uma história, eu vou só querer que passe por ela, ouvimos uma história do que nos leva a um motivo focal do porquê exatamente que as pessoas rejeitaram a palavra de Deus. Tudo parte da dúvida, de fato? Sim. Parte da dúvida é, como havia dito, da palavra de Deus, da mesa de presença. Quando duvidamos da palavra de Deus, quando duvidamos da palavra de Deus, automaticamente rejeitamos a luz. É interessante que Jesus, quando veio aqui no mundo, disse que examinar a escritura, porque vós podeis que têm a vida eterna, e são mesmo elas que testificam de mim. Os judeus se perderam porque não compreendiam que as escrituras testificavam do próprio Jesus Cristo. É o mesmo que acontece conosco. Se nós duvidarmos da palavra de Deus, se duvidarmos da escritura, então sempre vamos ter que rejeitar. Por isso, esses homens, é que a história de que nos encontramos em Números, duvidaram da palavra de Deus e do poder de Deus, porque o Deus que havia lhes tirado na terra de escravidão em Egito, não podia não conseguir fazer com que eles habitassem na terra que ele havia prometido. A mesma palavra que a Deus havia prometido lá em Egito, que eu vou os levar para uma terra onde há leite, maná e mel, é a mesma palavra que ainda permanece. Por isso a palavra de Deus permanece para sempre. O céu e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Muito bem. E aqui nós, nessa história dos filhos de Israel, quando eles vão lá e têm medo de gigantes e tal, surge aí um personagem, Caleb. Fala um pouco sobre Caleb. E é muito interessante que o nome Caleb por si significa capaz, quer dizer capaz. Então, Caleb foi uma pessoa que foi capaz de defender a verdade, de defender a luz. Sempre que houverem pessoas rejeitando a luz, deverá haver pessoas que defendem a luz. Foi isso que o Caleb fez. É por este caso que o Caleb e o Josué tiveram o privilégio de entrar em Canaã. Os outros que rejeitaram tiveram que perecer. Então, sempre deverá ser assim. Quando as pessoas rejeitam a luz, as pessoas não devem calar, mas devem defender a luz. Devem ser assim, que devem ser capazes. Devemos ser os Calebes de hoje em dia. Se não sermos os Calebes de hoje em dia, o que acontece é que haverá condenação, que é o tema da quinta-feira, que é o último tema neste caso para tratar. E somos convidados aqui a ler o livro de João 3, versículo 18, e vamos ouvir o que acontece quando nós rejeitamos a palavra de Deus, de facto. 3:18. Sim, diz o seguinte: quem crê nele
não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito bem, nós estamos a ouvir aqui uma coisa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Afinal de contas, já estamos ou seremos condenados? Estamos condenados. Apenas saímos da condenação quando aceitamos a Jesus Cristo. Sem aceitarmos Jesus Cristo, permanecemos na condenação. Uau. Ou seja, é um favor de Deus tentar nos tirar da condenação, sim. Porque muita gente acha que não, Deus é possessivo e tal, mas não, na verdade ele nos ama dando que ele já sabe que nós já estamos na condenação. Ele precisa nos resgatar de lá. Exatamente isso. Nós estamos nessa condenação, ele quer nos resgatar. Só às vezes o ser humano é tão egoísta que nós não aceitamos sair da condenação para a vida eterna. Já que Deus é tão amoroso que ele dá o livre-arbítrio, ele não obriga, ele nos deixa para a gente escolher se queremos permanecer na condenação ou queremos aceitar o convite de sairmos na condenação. Muito bem. Aqui nós estamos a ver que também somos convidados a ler o livro de Mateus aqui, no verso 4. Peço para vermos 1:4. Temos aí palavras realmente que vão nos ensinar como que podemos vencer as diversas advertências que podem surgir no mundo. 4:1, né? Sim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sim. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito bem. E nós temos a ver aqui uma sequência exata. Jesus Cristo, ele nasce em meio a animais, já nasce com um sacrifício vivo. Ele vai ser batizado pelo João Batista. Já estamos no segundo compartimento santuário. E depois Jesus Cristo, em seguida, ele é testado. E o primeiro teste que é feito é o teste da comida, que é um teste muito difícil de passar, sendo que Adão e Eva não conseguiram passar, caiu. Nós vamos ver também que o próprio Esaú não conseguiu passar desse teste. Temos poucas pessoas que conseguem passar realmente desse teste. Porque o teste da comida, na verdade, não envolve só comida, é questão de apetite como um todo. Mesmo a questão da fornicação aparece neste tema, neste assunto. Agora nós estamos a ver aqui uma situação onde Jesus Cristo, ele está a ser testado agora, ele já está naquela vida santa que devemos viver nós todos, mas está a apanhar advertências. O que ele usa para poder vencer essas advertências? Ele usa a palavra de Deus, é claro. É muito interessante que Satanás veio tentando Jesus que ele devia transformar a pedra em pão, porque Jesus já tinha grande fome, porque ele já havia passado 40 dias sem comer nada. Sim. E é muito interessante, imagina a fome que uma pessoa pode ter em 40 dias, não é, né? Muita fome, sim. Então Jesus usou a palavra que ele próprio para vencer o diabo. Ou isso diz que Satanás, ou isso diz que Jesus por si era um estudioso da Bíblia. Uau. É muito interessante isso, meus irmãos. Chegamos ao final de mais um estudo da nossa lição. Gostaríamos de pedir aos irmãos para se inscreverem no nosso canal, para deixarem like e compartilhar este vídeo com os outros que gostariam de acompanhar assuntos tão interessantes quanto a lição da Escola Sabatina. E ainda no canal temos ainda outros playlists. Um dos playlists é este que está aparecendo aí na tela, que é a série de 3 mensagens angelicais, apresentado pelo evangelista Jaime Sibana. Vão aproveitar quanto há tempo de estudarmos a palavra de Deus, porque nós já sabemos que tudo isto, a internet quanto outras coisas, são comandados pelas elites políticas. Então é normal serem cancelados a qualquer momento. Vamos aproveitar enquanto há tempo, estudar o Bíblia. Tempos adversos vêm pela nossa frente. Chegamos ao final. Amém. Amém.